O seu jejum, ele é aceito por Deus? Eu não sei se você sabe, mas o seu jejum pode ser uma ofensa para Deus. Eu sei que essa frase te pegou. Talvez você esteja pensando, como assim? Jejum é sacrifício, jejum é buscar a Deus. E de fato é, mas tem uma verdade que ninguém te conta, que nem todo jejum é visto com bons olhos pelo nosso Pai. Você pode estar abrindo mão de comida, de prazeres, de redes sociais e ainda assim seu coração está tão distante, tão cheio de coisas que anula completamente o seu esforço. Jejum não é sobre o que você tira do seu prato, é sobre o que você tira do seu coração, é sobre o que você coloca no lugar. A vida toda nós ouvimos que jejum é muito poderoso, e de fato é, mas a Bíblia, essa bússola divina que nós temos, nos mostra um lado do jejum que muitos ignoram. Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, Deus faz uma pergunta através do profeta que ecoa até os dias de hoje. Por que jejuamos se o Senhor não vê? Por que afligimos a nossa alma se o Senhor não repara? Essa é a voz de um povo que se privava, que se esforçava, mas que não via respostas. E a resposta de Deus para isso é devastadora. Deus não diz, vocês não jejuaram o suficiente. Ele diz, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz seja ouvida lá no alto. Pensa comigo. Quantas e quantas vezes a gente entra num jejum com uma lista de pedidos para Deus, com uma agenda toda montada e detalhada, pedindo que Deus se adapte à nossa agenda. Senhor, eu vou jejuar para que eu possa conseguir aquele emprego, para que meu casamento melhore, para que aquela pessoa mude. E quando a gente se priva da comida, a gente continua alimentando aquela raiva no coração, a fofoca continua na boca, a inveja continua no olhar, a amargura contra aquele irmão que te feriu só aumenta. A gente se ajoelha, mas não perdoa. A gente fecha a boca para o alimento, mas abre a boca para a crítica. A gente se isola para buscar a Deus, mas continua isolado do nosso próximo e indiferente à dor do outro. E isso não é jejum. Isso é dieta espiritual com um propósito muito egoísta. É uma performance religiosa, é um ritual vazio. Deus não está interessado na sua privação se ela não for acompanhada de uma transformação genuína do seu caráter. Ele não quer o seu estômago vazio se o seu coração está cheio de lixo. A Bíblia nos mostra que o jejum que Deus aceita é aquele que quebra as cadeias da injustiça, que liberta os oprimidos, que reparte o pão com os famintos. É aquele que veste quem está nu e que acolhe os desabrigados. É um jejum que se manifesta em ação, em amor, em serviço. É um jejum que te tira do centro e coloca o outro. E, principalmente, coloca Deus no centro de tudo. Muito de nós carrega feridas profundas. Todos nós um dia já fomos magoados, decepcionados, traídos, e muitos já jejuaram pedindo cura, pedindo restauração. Mas enquanto jejuávamos, será que estávamos dispostos a perdoar quem nos feriu? Será que a gente estava disposto a olhar para nossas próprias falhas que contribuíram para aquela ferida? Será que a gente está disposto a abrir mão do orgulho e da autocomiseração? O jejum que cura não é um atalho para fugir da dor, mas um caminho para confrontá-la, para entregá-la a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. É um jejum que nos leva a um arrependimento sincero. É como o Salmo 51 nos ensina, quando Davi não oferece sacrifícios, mas um coração quebrantado e contrito. O jejum é uma ferramenta poderosa para a disciplina espiritual, mas ele não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para nos aproximar do Espírito Santo, para ouvirmos a sua voz e para nos alinhar com a vontade dele. É um tipo de esvaziamento para que ele nos encha. Mas se você está jejuando e continua com os mesmos padrões e pensamentos, a mesma atitude tóxica, a mesma falta de amor, a mesma arrogância espiritual, então seu jejum está sendo em vão e você está apenas se torturando. A santidade, ela não é medida de acordo com a quantidade de horas que você passa sem comer, mas pela pureza do seu coração, pela sua busca incessante para ser mais parecido com Cristo. O jejum, quando ele é feito da maneira certa, ele nos expõe.
Ele nos mostra o quanto somos dependentes, o quanto somos fracos, o quanto nós precisamos de Deus. Ele nos confronta com nossos vícios, com nossas compulsões, com tudo aquilo que nos domina. E é nesse confronto que a verdadeira transformação começa. É quando a gente percebe que não é só a comida que nos controla, mas talvez o medo, a ansiedade, a aprovação alheia e aquele pecado oculto. Jesus nos ensina a jejuar em secreto. Não para ser visto pelos homens, mas para ser visto pelo Pai, que nos vê em secreto. E isso não é sobre a descrição física, é sobre a descrição do coração. É sobre não buscar o reconhecimento, não buscar o mérito. É sobre buscar a face de Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. É sobre ter um coração que anseia por Ele muito mais do que qualquer outra coisa. O jejum é um convite à autorresponsabilidade. É um convite a olhar para dentro e se perguntar: o que eu preciso mudar? No que eu estou falhando? Onde o meu caráter precisa ser moldado? O jejum não é para manipular a Deus. É para nos submetermos a Ele. Não é para forçar a mão de Deus a nos dar algo. É para nós nos alinharmos a Ele. É um ato de humildade, é um ato de quebrantamento, de uma entrega total. É quando a gente diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti para me santificar, para curar as minhas feridas, para disciplinar o meu espírito, para moldar o meu caráter, para me dar mais intimidade e sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo. Se você tem jejuado e se sente frustrado, desanimado, sem ver resultados, talvez seja a hora de reavaliar o seu propósito. Talvez seja a hora de você olhar para o seu coração e perguntar: do que eu estou me alimentando quando me privo de comida? Porque a verdadeira fome espiritual não é por milagres, é por Deus. Não é pelas bênçãos, é pelo abençoador. O jejum é um grito da alma que diz: eu te quero mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mas esse grito precisa ser sincero. Precisa vir de um lugar de arrependimento e um desejo genuíno de mudança. Não é sobre o que você deixa de comer, mas sobre quem você deixa de ser, para se tornar quem Deus te chamou para ser. Pensa comigo, você tem jejuado para impressionar alguém? Para se sentir mais espiritual que os outros? Para forçar a Deus a te dar algo? Ou você tem jejuado com o coração quebrado, com a alma sedenta por uma transformação real, por uma santidade que jamais vai ser apenas uma fachada, mas a sua essência? A cada privação de comida, a cada momento de silêncio, você tem permitido que o Espírito Santo revele as suas sombras, as suas feridas mais profundas e os seus pecados mais ocultos? Você tem tido coragem de olhar para a sua própria hipocrisia, para a sua falta de amor, para a sua indiferença? Porque é nesse lugar de vulnerabilidade, de verdade, que Deus opera. É quando a gente para de se enganar e permite que a luz dele exponha tudo, é que a cura começa. A responsabilidade é sua, a escolha é sua. Continuar em um jejum vazio ou permitir que ele seja um portal para sua verdadeira transformação. O jejum que Deus aceita não é a privação do seu corpo, mas a crucificação do seu ego. E se essa palavra tocou fundo na sua alma, se ela te confrontou e te fez enxergar algo que você precisava, manda esse vídeo para alguém. Que o Senhor continue te abençoando.